acreditam e eles sabem piamente que ambos, né, são povo de Deus, eleitos de Deus, judeus e gentios. Então eles não fazem distinção aqui, mas ele escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão dos irmãos que estão nessa região da Ásia Menor. Então Pedro, alguns podem afirmar, no caso Leon Morris, ele acredita que ele escreve mais direcionado para os judeus, mas não deixa de também abranger esse ensinamento aos gentios que estavam espalhados, no caso ali na região Macedônia, da Ásia, na Europa. E se você ler Atos no capítulo 2 em diante, nós vamos ver que há uma expansão do Evangelho, há um crescimento exatamente nessas regiões, e há muitos que são alcançados por Cristo ali, por meio da pregação do apóstolo Paulo e dos demais discípulos e apóstolos de Cristo. Uma coisa interessante é que depois de tudo o que acontece, provavelmente depois dessa epístola e a morte do apóstolo Pedro, então vem uma perseguição como se nunca houve contra os cristãos. Mas, meus irmãos, nós que sabemos que não somente nós fomos afetados em nosso país por essa questão de violência, pela questão da política corrupta e por tudo que tem acontecido a nós sabemos que os tempos são de extrema dificuldades. E a maior dificuldade em que nós podemos detectar na igreja local ou na nossa própria residência, irmãos, é a falta de espiritualidade. Nós somos muito distantes das coisas de Deus, principalmente nesses últimos tempos, os tempos da internet, o tempo da Netflix, o tempo de várias programações que surgem aí. Nós temos negligenciado o Evangelho de Cristo. Nossa vida, é bom que nós venhamos a pensar que a nossa vida piedosa, grande parte de nós, crentes, essa palavra crente, hoje todo mundo usa, mas nós não usamos a palavra como alguns antigos usavam, né? Protestante, aquele que protesta contra o pecado, aquele que não concorda com a impiedade, com a injustiça, aquele que não sorri quando vê a violência crescer, aquele que não se alegra com a imoralidade. Nós não protestamos contra isso, irmãos. O que é que está acontecendo com o nosso cristianismo? Estamos com medo de quê? De quem? Eu acredito que por nos afastarmos mais de Deus, nós não temos orado bastante, não lemos o bastante a Escritura. Então o que é que está acontecendo? Nós começamos a nos sentir como se estivesse desprotegidos. Nós começamos a tentar fazer com que a segurança, entre aspas, seja a do nosso braço, do nosso intelecto. Nós começamos a ter esperanças falsas, conquistas baratas. Consegue hoje e perde amanhã. Planeja muito, se mata muito por aquilo, mas no fim você sabe que isso não vai dar muita coisa para você e nem para ninguém. Planeja-se muito com a vida em si, os materiais, a vida material, o bem material. As coisas que nós planejamos geralmente são coisas distantes daquilo que Deus estabelece na palavra, o padrão de Deus. Observem que nos tempos dos judeus, e Pedro, que era judeu e conhecia a tradição, os judeus, eles tinham um pensamento sobre a família muito interessante. O judeu, ele imaginava, os judeus dos tempos mais antigos, mais remotos, dos tempos de Abraão para frente,
alguns estudiosos afirmam que eles acreditavam que o grande progresso da família estava no nascimento de um filho. E depois do nascimento de um filho, o grande segundo progresso da família era quando esse filho amadurecia espiritualmente. E o terceiro grande progresso de uma família é quando esse filho casava-se. E o quarto grande progresso de uma família é quando esse filho, que já viveu muito tempo, morria para Deus, como Abraão morreu. Seus dias foram ditosos, dias bons, boa velhice, grande homem. Viveu perto de Deus, dialogou com Deus, orou a Deus, confiou em Deus, viveu o seu tempo, a sua vida, durante 100 anos. Ele foi chamado aos 75 anos. E ele morre com 175 anos. E ele vive para Deus e dorme no Senhor. Mas sabendo que os tempos são de extremas dificuldades, o que nós estamos fazendo para nos preparar quanto a esses tempos que cada dia mais as coisas pioram? O que fazer para os jovens que hoje estão tão parados nas igrejas locais? Poucos jovens se interessam no serviço verdadeiro. Poucos jovens vivem uma vida em santidade diante de Deus. Poucos jovens estão chamando os outros para orar em casa, para ler a Bíblia. A maioria dos jovens se animam mais com programações seculares do que com a vida diante de Deus e de Cristo. Mas o que fazer quando as coisas estão assim? Pedro, quando viu que os tempos estavam difíceis, ele exorta a igreja a manterem-se firmes na fé. E lá no capítulo 5, no verso 12, Pedro diz assim para aqueles irmãos: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmados ou firmes. Sintam-se como alguém que não se abala por causa da fé em Cristo. Você não pode se abalar com os dias, com os tempos, com os momentos. Nós deveríamos estar prosseguindo em santidade diante de Deus, alegres em Cristo, pregando o Evangelho, orando pela igreja, orando uns pelos outros, fortalecendo-se na fé, para que os dias maus não nos alcancem de súbito, para que nós não sejamos tomados como muitos, e sejam envergonhados. Não tenha base alguma para dizer que é cristão. Mas obediência, como um sinal indispensável da obra do Espírito Santo, é o que nós trataremos aqui. E Pedro, ele escreve aos eleitos, e esses eleitos, ele diz que eles são forasteiros, a ideia de estrangeiro, a ideia de alguém que não tem uma pátria aqui no mundo, mas uma pátria além daqui. É interessante que Pedro usa algumas palavras aqui também, que a palavra glória, né, como nós conhecemos, as pessoas até brincam, né? A pessoa passa numa coisa, glória, glória, qualquer pessoa usa essa palavra, né? Glória a Deus, ou glória, usa até mesmo sem dar glória a Deus. Mas essa palavra ela também tem um sentido interessante, que é de algum objeto
que não, de forma alguma, perde a sua beleza. E a igreja, ela é a glória do Cordeiro. Ela não perde a sua beleza por causa do pecado, porque Cristo, Ele já fez o que tinha que fazer. Ele não vai mais fazer. Ele não virá para fazer novamente o que Ele já fez. E o que Ele já fez? Ele nos santificou. E quando Ele fez isso? Quando nós fomos eleitos dEle. E é interessante aqui a palavra aos eleitos que são forasteiros da dispersão dessas áreas que estão espalhadas na Ásia Menor. Eles que estão espalhados por algum motivo, não por causa da perseguição de Nero, mas eles estão espalhados porque os eleitos estão em toda parte. Nós não sabemos quem são os eleitos apenas por caminhar com eles, por conversar com eles, mas Deus conhece cada um dos seus eleitos. Às vezes você pode ter uma linguagem muito boa e dizer que é crente, e até sai dando a paz do Senhor até para o vigia do seu prédio, mas isso não quer dizer que você é crente, não quer dizer que a sua fé é uma fé operante, não quer dizer que você está em santidade progressiva. Os eleitos, eles são eleitos, verso 2, segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, de antemão Deus escolheu um povo para si, antes da fundação do mundo. E a presciência aqui é algo que aconteceu de antemão, ou seja, antes de tudo, Cristo já nos elegeu. Cristo elegeu um povo para si. Interessante, duas vezes essa palavra. Ele escreve aos eleitos, e ele diz o que aconteceu antes de tudo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Quem fez isso? Santificação do Espírito. Santificação, a ideia de separados por meio do Espírito Santo de Deus. Então aqui o trabalhar da Trindade Santa, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele usa aqui os três nomes, no verso 1, apóstolo de Jesus Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito. Então ele usa o nome aqui da Trindade Santa, em concordância com os decretos eternos de Deus, os planos de Deus para a salvação eterna do seu povo, antes da fundação do mundo. Esses eleitos foram santificados do Espírito. Agora, se alguém foi santificado pelo Espírito, observem que nós fomos santificados, mas para alguma coisa. Santificados do Espírito para quê? Obediência. Então, quando é que eu posso detectar na prática um crente aqui? O verdadeiro crente, irmãos, ele não é aquele obediente que fecha os olhos e não vê nada. Isso aí é conversa. O crente verdadeiro, o crente que tem a fé em Cristo, o crente que realmente tem discernimento da parte de Deus, ele usa a fé com entendimento. É o contrário. Já dizia John Stott, né? Deus não nos deu a sua palavra para arrancar o nosso cérebro, né? Para que o nosso cérebro não venha pensar. A palavra de Deus é exatamente para que nós possamos ter a mente iluminada por ela e assim caminhar. É como alguém que está num deserto escuro e recebe um grande refletor e agora ele não vai mais tropeçar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Então observem que o homem de Deus, o eleito de Deus, o salvo da parte de Deus, ele
foi santificado para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui é interessante que Pedro, ele não fala muito do Espírito Santo aqui nessa epístola, mas o que ele diz é significativo, bastante expressivo aqui o que ele diz, porque pela ação do Espírito Santo que nos santificou ou imputou a santificação a nós, então por isso que nós caminhamos progressivamente. Se não fosse essa obra, meus irmãos, do Espírito Santo para nos dar discernimento e a quem nós devemos obedecer, a coisa ficaria diferente. Mas a obediência, ela vem como um sinal indispensável da obra do Espírito Santo. Observe que Pedro, ele começa ligando aqui santificação do Espírito Santo, a presciência de Deus e a aspersão do sangue de Cristo. Lá no verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então tem um trabalhar da Trindade em prol dos eleitos aqui. Tem uma concordância da Trindade em realizar tal obra salvífica na vida dos eleitos, para separar um povo, onde próprio Pedro vai usar um povo santo, um povo peculiar, um povo que ele dá a ideia de igreja universal, não é do reino de Deus do Edir Macedo não, viu? A igreja una, santa, separada, né? A ideia de separação, a igreja que foi separada, o povo separado para um serviço. Isso é importante. É evidente que ele aqui tem um conceito muito elevado, Pedro, da pessoa do Espírito Santo. E por isso que é importante que nós entendamos que como o Espírito Santo opera na vida do crente, ou a obra do Espírito Santo na vida do crente, né? Então, a obra de santificação do Espírito, separando as pessoas e preparando-as para o serviço de Deus, isso faz parte da salvação cristã, diz Leon Morris. A obra da santificação do Espírito. Observem que Jesus disse que quando ele vier, né, lá em João 14, ele convencerá o homem de 3 coisas. Vocês sabem, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa obra que o Espírito Santo veio a fazer, somente ele, irmãos, somente ele, somente o Espírito Santo pode realizar na vida dos eleitos. Agora, não é quando o homem vai nascer, parece, porque já é eleito segundo a presciência de Deus. Não é quando ele está crescendo que Deus vai, com o tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo certo, Deus vai dar luz de entendimento aos seus eleitos, assim como ele fez com Agostinho, que na sua juventude gostava de brincar, jogar pedra, roubar romãs, né, algumas maçãs, tomar a cor dos outros, se prostituía. Mas Agostinho teve um encontro com esse Deus e a vida dele foi transformada. Assim também com muitos e muitos outros, e nós mesmos podemos testificar disso, quem nós éramos antes de ter esse entendimento, essa mente iluminada pela Escritura, e quem nós somos hoje. Por isso que quem é de Deus, quem é santificado do Espírito, não volta atrás. Pelo contrário, é como Pedro, né? Pedro passou os 3 anos cambaleando ali na fé com os discípulos, e ele até chegou a negar o próprio Jesus Cristo no momento crucial, mas depois o próprio Senhor o restaura novamente, porque sabe que ele é eleito, sabe que ele é um dos muitos, dos milhares que Deus
já separou mediante a ação do Espírito Santo, santificando-o. Isso aqui é a imputação da santificação. A santificação imputada por tudo que Cristo fez ali na cruz. Mas aí nós não podemos nos confiar somente nisso e dizer: Ele já fez tudo por mim, então agora eu vou viver uma vida de libertinagem, estou nem aí, já sou salvo mesmo. Não. A verdadeira caminhada cristã, a demonstração de fé que nós crentes realmente fazemos ou professamos diante das pessoas, é que nós caminhamos com fé e trabalhamos no serviço a Deus a cada dia, e cada vez mais conhecemos a Deus porque somos salvos. Nós permanecemos na fé, nós perseveramos na fé porque alguém nos preservou primeiro, alguém perseverou por nós. Podemos dizer assim em relação a Cristo, porque quando Cristo nasce, observem que os lugares que ele andou, em toda a região que Cristo andou, ele não andou muito, mas o lugar que a gente vai vendo ele andando, cada trajetória, o lugar que ele vai é sempre subindo para o lugar chamado Calvário. Ele vai exatamente para o lugar aonde o Pai o designou a ir. Obediência ao Pai, sujeição total, entendimento altamente. Cristo sabia exatamente porque ele veio ao mundo, o que ele iria fazer e fez. Ninguém o deteve, nem Satanás, nem as potestades do ar, nem Roma, ninguém. Porque o exemplo que ele nos dá é que a obediência ao Pai nos conduz ao caminho que ele realmente quer. Será que nós estamos caminhando mais ou menos assim, meus irmãos, da maneira que Deus quer? Ou só nós queremos saber a vontade de Deus quando vamos casar? Quando queremos namorar uma pessoa? Geralmente os jovens são assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou apaixonado ali por uma menina, por um rapaz, mas não pergunta: qual é a vontade de Deus para que eu sirva aqui? Como eu posso servir? Você tem que ler a Bíblia, tem que ouvir doutrina, tem que participar dos cultos, tem que se apegar a irmãos maduros na fé, que possam te conduzir, como um pai conduz o filho pela mão. A imaturidade nos torna, às vezes, tão distantes dessas coisas, com tantas perguntas, mas nós nunca entramos para realmente saber das coisas de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele está ativo no trabalho de proclamação, pois o Evangelho foi pregado a esses leitores. Observe que lá no verso 12, Pedro diz assim: a eles, aos eleitos, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ele dá uma importância muito grande aqui para a questão da pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas. E isso é algo que parece que está se perdendo também no nosso meio. Os santos da parte de Deus parece que não anunciam mais o nome de Cristo para as pessoas que não conhecem a Cristo. Parece que nós estamos mais atentos, ou parece que nós nos tornamos mais aptos a falar de Cristo para quem já conhece. Diferente de Pedro, diferente de Paulo, que pregava o Evangelho para todos. E o Evangelho que eles pregavam é o Evangelho da salvação, e só precisa de salvação quem está preso em pecados. E ele viu que todos necessitavam dessa pregação, pregar a Cristo crucificado.
morreu e ressuscitou dentre os mortos, para a remissão dos nossos pecados. Mostrar para as pessoas que eles eram grandes pecadores, mas Paulo apresentava um grande Salvador, Salvador sem igual. E todos que ouviram, aqueles que eram de Deus, creram. Observem lá em Atos 13:48. Atos 13:48, nós temos ali o apóstolo pregando lá, e observem que em Atos, aqui é uma confirmação da ação do Espírito Santo em santificar o homem, e aqui por meio da pregação. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, vírgula. Agora observem, e creram todos os que haviam sido, olha a palavra, destinados para a vida eterna. Então observem que, por isso, Paulo também usa a palavra eleitos. Eles foram destinados à vida eterna, e no momento propício Deus levou esses homens a pregar o evangelho de Cristo exatamente aonde essas pessoas estavam. Por isso que Cristo falou para Paulo: prega o evangelho, porque nessa região há muitos eleitos meus.